Por quê? Um corpo que foi projetado para a perfeição começa a falhar? Durante anos nos disseram que isso era apenas o passar do tempo e que, além disso, era algo irreversível. Eu te digo agora que fomos enganados. O problema não é o tempo, sem dúvida ele influencia. O problema está na falta de comunicação entre as diversas partes essenciais do nosso corpo. E o que acontece? Que esse problema acaba resultando em uma falta de regulação. Se não há comunicação, no final das contas, o corpo não se regula adequadamente por dentro. E o nosso corpo, que é uma ferramenta de altíssima perfeição e precisão, precisa que cada um de nós simplesmente não se dedique a sabotá-lo sem perceber. Agora vamos olhar para trás pela última e derradeira vez e percorrer todos os vídeos desta série completa que fomos cuidadosamente fazendo e que eu fui te apresentando de forma detalhada, mas vamos fazer isso com a profunda paz e a serenidade de quem já entende perfeitamente o jogo. O que foi construído nesta série é, no final das contas e em definitivo, um corpo doutrinal. E agora você já sabe que nada acontece no seu corpo por acaso. A deterioração segue uma cadeia de causalidade perfeita que tentamos mapear nos diferentes vídeos. No primeiro, expliquei como tudo começou com a centelha do DNA, ou seja, a perda de informação. No segundo, expliquei como isso parou ou começou a parar a maquinaria, que são as mitocôndrias. No terceiro, expliquei como a falha atraiu o fogo, a inflamação ou a inflamação crônica. No quarto, como? Esse fogo, o que ele fez foi provocar ruínas, ou seja, as doenças típicas da idade. E no quinto, tudo isso foi possível pela falta de condutividade elétrica em nosso corpo, nossa bateria de água viva. Em poucas palavras, nada acontece separadamente. Tudo é uma cadeia. E hoje você já tem um mapa dessa cadeia em suas mãos. Você deixou de ser um espectador do seu próprio declínio e se tornou um especialista da sua própria biologia, ou melhor, um especialista na sua própria biologia. E esse, meu querido amigo e espectador, é o primeiro passo para a sua liberdade. No vídeo anterior, fiz uma grande revelação para você. Não somos apenas uma máquina química, uma espécie de ferramenta que se move porque come, consome combustível e isso lhe permite agir. Expliquei para você como o nosso corpo, na verdade, é uma grande bateria que funciona como um sistema eletrohidráulico. E te revelei como a nossa própria água interna, aquela que corre pelo nosso corpo, não é como a água que você bebe. É uma água que se transforma dentro do seu corpo, a ponto de se transformar em uma verdadeira bateria que passa a ser a fonte de voltagem para a nossa vida. Pois bem, no meio de todo esse conjunto de informações e também de todo esse conjunto de entulhos que fomos vendo e que provavelmente muitos deles eram desconhecidos, para você, revelei uma grande arma de defesa que permanece escondida para muitos. E você me dirá, para quem? Bem, para todos aqueles que não estão fazendo o que você está fazendo, é claro. Entender como seu corpo funciona. E só essa é a melhor arma para a sua defesa. Agora, vocês têm provas de que o nosso corpo, por um lado, não perdeu a guerra e, por outro, também tem evidências de que grande parte dos problemas que eram atribuídos à irreversibilidade podem ser resolvidos. São apenas problemas de regulação. Você precisa entender, e tenho certeza de que já entendeu, que não somos uma máquina de carne que queima combustível, mas sim um verdadeiro sistema eletrohidráulico. E isso é realmente algo essencial, porque isso é o fluxo da vida.
e te diz que até mesmo o fluxo do sangue não depende dos batimentos do coração e de sua força, como nos fizeram acreditar a vida toda, mas sim de muito mais. Depende da estrutura elétrica da água que inunda o seu corpo. Por outro lado, também revisei com você como a ciência nos confirma algo que mudou completamente a forma de analisar o envelhecimento. Falamos sobre como fatores como o ambiente, as emoções, o stress, até mesmo a nossa narrativa de vida, a forma como contamos as coisas para nós mesmos, não são meras ideias abstratas. São comandos biológicos autênticos que influenciam diretamente a epigenética, ou seja, a expressão de genes-chave como o FOXP3, do qual já falamos, e, em última instância, no nosso verdadeiro equilíbrio imunológico. Com isso, encerramos o grande arco narrativo da série do DNA à dignidade humana, que é sobre o que falaremos neste vídeo. E para muitos tenho certeza de que esse percurso teria sido o final, algo como uma estrada rumo ao inevitável. Mas para você e para mim isso é apenas um mero desentulho, porque hoje já não vamos falar apenas de moléculas quebradas ou de doenças crônicas. Hoje vamos falar sobre a única coisa capaz de reconstruir uma casa a partir das cinzas. Hoje vamos falar sobre dignidade, dignidade humana, aquela que nos diferencia dos demais seres vivos. Eu decidi reconstruir a minha e houve um momento em que compreendi que a minha biologia não era um destino, ou seja, eu não estava destinada à decrepitude, mas sim uma responsabilidade. E é por isso que estou aqui. Mas não para te dar uma lição de medicina, muito menos isso, e sim para te convidar a ser, de uma vez por todas, o arquiteto da sua própria vida. Agora, finalmente, podemos ver a luz brilhante e só precisamos simplesmente deixá-la entrar completamente. Durante décadas, a ciência nos disse que o DNA era como uma espécie de sentença de prisão perpétua. Com certeza, mais de uma pessoa já te disse, se seu pai teve isso, ou sua avó, ou sua mãe, você também terá. Fizeram-nos acreditar que éramos escravos de uma herança. E hoje sabemos muito bem que isso não é verdade e que nunca foi verdade. Seu DNA é uma partitura onde a música é você quem toca, que é o que a ciência chama de epigenética. Pense que seu genoma é algo como um piano com 25 mil teclas, e o piano, ele está ali, e as teclas também, todas elas. Mas o pianista que toca esse piano é você. Com cada pensamento, com cada respiração, cada vez que você decide se expor ao sol ou adicionar sal mineral à sua água para melhorar seu nível de eletrólitos, você está pressionando uma tecla. Você está decidindo quais genes são ativados e quais permanecem em silêncio. Falei para você sobre a importância de voltar a desenvolver músculos no seu corpo também e de pensar não só em caminhar, fazer 10.000 passos por dia, mas também, e muito especialmente, em fazer exercícios de força. E sabe por que insisto tanto nisso? Tanto que você faça isso. Não é por estética, para que quando você vá à praia exiba um corpo magnífico. Apesar da sua idade, não. Isso acontece porque quando o músculo trabalha sob pressão, ou seja, quando você o faz carregar peso, ele envia um telegrama urgente aos seus genes dizendo: ainda estou aqui, estou vivo, ainda sou necessário, não me desliguem, porque eles vão desligar vocês se não o fizerem. O músculo, obrigado, é a linguagem que você usa para se comunicar com seu DNA e dizer exatamente isso, que você ainda tem uma missão a cumprir e que seu DNA respeitará isso. Mas preste atenção também, porque isso é parecido com aquelas lanternas com pilhas quadradas que usávamos quando éramos crianças. Você poderia instalar a bateria mais recente e potente do mercado. Mas se a mola da tampa da lanterna estivesse enferrujada ou o fio estivesse solto,
a lâmpada não emitia nem um fio de luz mais de uma vez. Com certeza isso já aconteceu com você. Pois bem, no seu corpo, essas molas, esses fios, são os eletrólitos. O sal mineral, não, o sal iodado, o sal mineral, o potássio, o magnésio, que não são suplementos chatos, são verdadeiros fios de cobre que permitem que sua energia percorra seu corpo. E sem eles, por melhor pianista que você seja, por mais vontade que tenha de tocar a melhor melodia, a mensagem não vai chegar às teclas, porque não há conectividade. Você já sentiu alguma vez aquela sensação de que o cérebro, quando você acorda de manhã, é como se não pega no tranco, como se tivesse dificuldade para começar? Isso não é porque você está velho, porque está envelhecendo. Isso é porque é bem provável que seus cabos internos não estejam bem conectados. Se você constantemente bebe água morta, aquela que sai da torneira, processada e com cloro, ou água purificada, como chamam, que é uma água sem vida, isso é como tentar acender uma fogueira com madeira molhada. O que você vai conseguir? Você só vai conseguir fumaça e diluir a faísca, a sua própria faísca. No entanto, quando você se hidrata com consciência, estando realmente ciente da importância que os eletrólitos têm na sua vida atual, e quando coloca seus pés descalços na terra, e quando deixa que o sol te recarregue, porque ele faz isso, o que você está fazendo basicamente é limpar aquelas molas enferrujadas da bateria, da lanterna, desculpe. O que você está fazendo também é devolver a voltagem ao seu corpo e assim você mesmo está finalmente fortalecendo a sua própria dignidade. A química dos medicamentos não pode salvar uma casa se os disjuntores caíram. Precisamos acender as luzes da catedral, aquela que é o seu próprio corpo, essa maravilha da criação, para que você, o talentoso pianista, possa voltar a ver claramente as notas musicais e, finalmente, tocar a melodia mais adequada e harmoniosa para a sua vida, com toda a paixão e dedicação que ela merece. Chegamos ao fim desta jornada e eu quero estar aqui, no momento, para falar com você individualmente, de coração para coração. Recuperar a saúde não tem a ver com ficar bem em uma foto ou com as pessoas dizendo que você parece muito mais jovem. Isso é pura vaidade. E a vaidade, por mais que você se esforce, também envelhece com o tempo. O que estamos buscando aqui é algo verdadeiramente sagrado para nós mesmos, e é assim que você deve entender. Estamos buscando a dignidade, a sua própria dignidade, a minha própria dignidade. Faça um pequeno exercício, feche os olhos por um segundo e pense naquele abraço que fez você sentir que o mundo era um lugar seguro e que você era invencível. Ou pense naquele amanhecer lindíssimo diante do mar, quando tudo parecia possível para você. Esses momentos não são apenas passado. O que eles são também é prova do que o seu corpo é capaz de sentir e também combustível para o seu futuro. Dignidade é chegar aos 90 anos ou mais, aos 100 ou aos 110, ou ao tempo de vida que Deus lhe conceder e ainda ter força para reconhecer o cheiro do seu neto. Quando ele vem correndo para te abraçar, é que sua mente continue sendo esse lugar brilhante, claro, onde você guarda seus verdadeiros tesouros e que seja assim até o último dos seus suspiros. Também é não se tornar um fardo que os outros precisam carregar, mas sim ser o refúgio, o sábio, o farol, onde seus filhos e seus amigos possam buscar luz quando eles também se perderem em suas próprias tempestades. Aceitar o dano é coisa de valentes, é sim, mas resignar-se, isso é a verdadeira morte. E eu me recuso a aceitar que você pense que isso é lei da vida. Que viver em ruínas, esquecendo quem você foi e quem ainda pode ser, é algo normal. Eu me recuso a que você aceite isso. E se hoje você sente que está sozinho, que não tem ninguém por perto, então faça isso pelo resto do mundo.
Porque lá fora há milhares de pessoas que precisam que o seu raio de luz continue aceso para que elas não se percam. Também não. No final somos comunidade. Saúde. É respeito pelo milagre que você é. E é fundamentalmente um ato de soberania pessoal. É dizer ao mundo, com as costas eretas e o olhar firme e determinado, ainda estou aqui, presente e vibrante, e continuo construindo memórias preciosas e a minha própria casa, o meu refúgio. Minha casa está em perfeita ordem e sempre aberta, acolhedora para aqueles que verdadeiramente levo no mais profundo do meu coração. O diagnóstico técnico foi finalmente concluído. Nós mapeamos o incêndio, as ruínas e a bateria. Você já sabe o porquê. Mas, no entanto, não perca de vista uma coisa importante. O conhecimento sem ação é apenas e simplesmente como uma biblioteca repleta de poeira sem ser aplicado. Na próxima série, a série 4, que é carinhosamente chamada de Além do DNA, vamos nos concentrar profundamente no talentoso pianista e em sua fascinante história. Vou abordar a epigenética prática e ensinar você a dar as instruções corretas aos seus genes, como preparar o terreno e como iniciar o processo de reconstrução. Tijolo. A verdade é que dói profundamente ver o que foi queimado, isso é óbvio e inegável, mas também é verdadeiramente maravilhoso e inspirador entender que não há absolutamente nada mais emocionante de se ver. Como é possível reconstruir as paredes de uma vida que se recusa teimosamente a desaparecer completamente? A inspeção detalhada e a reconstrução completa terminaram oficialmente aqui, neste exato momento. Sua reconstrução pessoal e significativa começa agora, a partir deste instante. Conto com você, e você sabe o que sempre lhe digo. Em frente, sempre em frente. Leio você nos comentários.